Só para entrarmos estes aspectos iniciais, são já importantes, mas pouco importam para a temática que nos afeta hoje. Isto é só para termos uma ideia de como era o mundo de São Paulo e do tipo de atividade que ele tinha de fazer, ou que ele fazia normalmente. Pelo menos começava assim. Depois, o trabalho fundamental era feito depois. Mas a sinagoga na diáspora judaica era muito diferente da sinagoga na Palestina. A Palestina era muito rígida e, portanto, só tinha judeus de raça, não admitia mais nada, mas a sinagoga na diáspora, isto é, na bacia do Mediterrâneo, essencialmente, tinha os judeus de raça, aquele núcleo central, o núcleo duro do judaísmo, e tinha, talvez nós não tenhamos muito essa ideia, mas era isso que se passava, tinha à volta daquele núcleo duro da sinagoga, formada por judeus de raça, tinha um grupo de prosélitos. Os prosélitos tinham aderido à lei de Moisés, praticavam-na, praticavam aquelas leis alimentares dos judeus, faziam tudo o que religiosamente faz um judeu e já tinham, inclusive, aceitado ser circuncidados. Que notem, eram pagãos, para todos os efeitos, mas religiosamente já tinham feito toda a catequese judaica, todo o percurso de formação judaica. Só não eram judeus de raça, mas isso não havia volta a dar. Isso nunca poderiam ser, mas eram judeus a todos os níveis. Onde era um núcleo que andava lá à volta da sinagoga. Um outro núcleo, que aparecem muitas vezes, estas ideias, estes nomes aparecem muitas vezes, quer no livro dos Atos, quer nas cartas de Paulo, os tementes a Deus. Os tementes a Deus é um círculo mais amplo, que também continha pagãos, que simpatizavam com o judaísmo, já estavam dentro da lei de Moisés, já a praticavam as leis alimentares, já praticavam tudo aquilo que praticam o judeu, só lhes faltava uma etapa, que era a circuncisão. Quando fizessem a circuncisão, passavam a ser prosélitos. Ora bem, esta era a composição da sinagoga que Paulo encontrava na bacia do Mediterrâneo. Portanto, notem que encontrava judeus puros e duros, encontrava pagãos prosélitos e encontrava pagãos tementes a Deus. Normalmente, aqueles que ouviam Paulo pregar na sinagoga eram todos os que ouviam, mas as reações não eram iguais. A reação dos judeus puros e duros eram contra, quase sempre contra, grande parte contra, e normalmente eram eles que os escorraçavam da cidade para que não criasse mais danos. Quando digo mais danos, digo que esta já era uma clientela dos judeus, os prosélitos e os tementes a Deus, e começavam a ir atrás de Paulo. E como os judeus se apercebiam que estavam a perder a clientela, evidente que não tinham interesse nisso, e acabavam por expulsar Paulo. Aí anda Paulo de cidade em cidade a correr, como muitas vezes nós encontramos, quer nas cartas, quer no livro dos Atos dos Apóstolos. Isto só para termos uma ideia daquilo que se passava. Mas era aqui que Paulo lançava a primeira semente. Não é suficiente. Era aqui que ele anunciava o carigma, que atravessa o livro dos Atos de les a les e que muitas vezes surge nas cartas de Paulo. O carigma é isto, este Jesus que vós crucificastes, Deus ressuscitou dos mortos, e é este Jesus que está vivo no meio de nós, a quem eu vos anuncio. Ora bem, isto era perigoso para o judaísmo, também era perigoso para o paganismo, para os prosélitos e para os tementes a Deus, que viam ali uma coisa nova e começavam a aderir. É claro que depois era necessário que Paulo trabalhasse com mais pormenor, com esses que tinham aderido a este carigma, que trabalhasse com muito mais pormenor. Normalmente os judeus não davam tempo. Isto é, os judeus duros, puros e duros da sinagoga, expulsavam-no e Paulo tinha que ir embora. Portanto, das duas uma, ou conseguia, no pouco tempo que lá estava, deixar já alguém, e muitas vezes deixava já alguém bem preparado, ou um companheiro seus que ele já tinha preparado, ou alguém da própria comunidade para continuar este trabalho, porque a seguir era preciso fazer o trabalho, ele apenas tinha lançado a semente, ou então, se não o conseguia fazer, também não ficava grande coisa lá na comunidade.
Bom, isto só para terem uma ideia do que era o mundo que ele tinha pela frente. Isto mal se vê devido às cores, mas dará para entender que eu trouxe para aqui a última página de São Lucas, do Evangelho, por causa de duas coisas. Eu leio, é fácil perceberem. São Lucas escreve assim, nas aparições aos 11 e aos outros com eles, depois daquele relato dos dois de Emaús, e depois de ter apresentado a eles, escreve, eu pus a azul as escrituras, por serem azuis, e vê-se mal. Mas está assim, Jesus explicando-se a si mesmo aos 11 e aos outros com eles, diz, é necessário, e isto é uma maneira de dizer teológica e divina, é a necessidade divina e teológica, é necessário que se cumpram todas as coisas escritas, isto é um perfeito grego, portanto, escritas para sempre, não vão ser alteradas, na lei de Moisés, depois dizem que consiste as escrituras, na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Portanto, toda a escritura vai ter de ser cumprida, é necessário. Acerca de mim, todas as coisas que lá estão, acerca de mim, de Jesus. Portanto, é uma pessoa que anda na escritura, que enche a escritura toda fala dessa pessoa, e ele põe-na a falar de si, e diz que é necessário que se cumpra tudo, acerca de mim. E então diz, continua o texto, abriu-lhes então a mente para compreender as escrituras, àqueles 11 e aos outros com eles. E o texto continua, a parte que vem agora é que me interessa mais, diz assim, e disse-lhes, o texto continua, capítulo é 24 de Lucas, versículos 44, como vem aqui a 47, este é o 46, e disse-lhes, assim foi escrito, outra vez num perfeito, foi escrito para sempre, assim foi escrito, o quê? 3 coisas importantes, são estas, que o Cristo havia de sofrer, ponto 1, e de ressuscitar dos mortos ao 3º dia, ponto 2, isto vem naquelas previsões de Jesus, quando Jesus fala da sua morte e ressurreição, está lá sempre, essas duas coisas. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, já diz ao longo do Evangelho, vai ter de sofrer muito, vai ter de morrer, mas ressuscitará ao 3º dia. Bom, estas duas coisas, ponto 1, ponto 2, está já ao longo do Evangelho muito disseminado. O que não está é o ponto 3. Este é o único lugar dos Evangelhos que guarda este ponto 3. Daí a importância de eu ter colocado aqui. Portanto, havia de sofrer, ressuscitar dos mortos ao 3º dia e de, notem que vem aqui uma terceira coisa, e de ser anunciada no seu nome é na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, no seu nome a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações. A todas as nações, como sabeis, é a todos os corações. E a conversão para a remissão dos pecados é obviamente o Evangelho. Portanto, há 3 coisas aqui que são necessárias e que estão escritas para sempre. Não é apenas o sofrimento de Jesus, que é a paixão, juntamente com a ressurreição, ponto 2, mas é também o anúncio do Evangelho a todos os corações. Isto também faz parte da necessidade teológica e divina. Portanto, notem esta necessidade terceira que está aqui, porque é aqui que Paulo vai encaixar a sua vida, como vamos ver já a seguir. Aproveito só para mostrar como termina esta parte, em que Jesus remata dizendo, vós sois testemunhas destas coisas. A testemunha, como sabeis, é aquele que vai a tribunal dizer o que viu. Ou então que evita, se quer, ir a tribunal e diz, não, eu não vi nada. Não é nada comigo, não vi nada, não quero chatice, eu não quero problemas. Portanto, uma testemunha é aquela que envolve a sua vida na vida de outro. Isto é, que envolve a sua história na história de outro. Aqui, em termos de Evangelho, é muito mais. Porque aqui nós temos de envolver a nossa vida na vida de Jesus. E deixar que a vida de Jesus se envolva na nossa. É um entrecruzamento, um entrelaçamento de vidas. Não se pode ser testemunha de Jesus e das coisas, dos acontecimentos acerca dele, de uma maneira qualquer.
Nós temos de nos envolver. Esta palavra testemunhas é muito importante aqui. Vós sois testemunhas destas coisas. Pronto, a vossa vida está enxertada na minha e não há hipótese de podermos desligar estas coisas. Então, agora, vão ver como é que Paulo encaixa aqui a sua vida. Dá a impressão mesmo que Paulo leu este texto. Desta terceira necessidade, de ser anunciado no seu nome a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações. E de se fazer testemunha destas coisas. Aqui está uma página extremamente conhecida, São Paulo, primeira carta aos Coríntios 9:16, muito citada, toda a gente conhece de cor. Então São Paulo escreve assim aqui: se na verdade evangelizo, não é glória minha. Portanto, isto não vem cá da minha, não é luxo nenhum que eu me dê, não é glória minha, mas uma necessidade que se me impõe desde fora. Bom, mesmo esta necessidade não brota de dentro de mim, eu não sinto, não é um sentimento, é uma necessidade teológica que se me impõe desde fora, entenda-se desde Deus. Cai ou recai sobre mim também esta necessidade, que é o tal terceiro ponto. Cristo havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e de ser anunciado no seu nome, anunciada a remissão dos pecados, a conversão e a remissão dos pecados a todos os corações, isto é, de ser anunciado o Evangelho. Esta terceira necessidade é aqui que Paulo encaixa claramente a vida dele. E portanto vejam este texto fantástico: se na verdade evangelizo, não é glória minha, não é currículo, não conta para nada em mim, mas uma necessidade que se me impõe desde fora. E depois remata desta maneira: ai de mim se não evangelizar. Portanto, isto recai sobre ele como recai sobre nós. Percebe? Recai sobre nós. É isto que Paulo vai fazer a vida toda. E o problema está aqui: quanto mais nós tomamos consciência de estarmos agrafados ou implicados nesta necessidade, mais percebemos que isto vem sobre nós e que não é coisa nossa. Não é porque eu gosto, não é porque eu quero, não é porque eu tenho jeito, é porque isto cai sobre mim e me lança neste trabalho da evangelização. É assim que Paulo se lê a si mesmo. Na apresentação das suas cartas, logo a abrir as cartas, nós encontramos a apresentação que Paulo faz. Normalmente fala dele mesmo, Paulo, pois quem é que manda as cartas? É ele, Paulo. Não é? Normalmente associa a si outros cooperadores dele, pode ser Timóteo, pode ser Tito, pode ser Silvano, ou Silas, e às vezes muitos, associa a si outros. Portanto, isto é a parte da apresentação. Depois o destinatário é a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalónica, de vez em quando é pessoas singulares, tipo quando escreve as cartas a Timóteo, ou a carta a Tito, etc., ou a Filemo, mas normalmente é às igrejas, uma igreja determinada, e segue-se uma saudação. E a saudação começa sempre com graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, sempre, que é uma saudação nova, que Paulo criou para as suas cartas, e termina sempre: a graça de Jesus Cristo esteja convosco, com todos vós. Portanto, começa sempre a graça e paz, e termina só com a graça. Como quem disse, todas as cartas dele têm um envelope, e o envelope é a graça. A graça é a palavra mais intensa, mais viva, mais dinâmica da vida de São Paulo. Já veremos isso um bocadinho mais à frente. Portanto, só para vos dizer o caixilho em que Paulo mete as suas cartas. A apresentação, como é que ele coloca o seu nome, como é que ele se expõe, como é que ele se identifica. Paulo, como ele diz às vezes, fariseu, o melhor dos fariseus, da tribo de Benjamim, é assim que ele se apresenta nas cartas? Não. Apresenta-se assim. Podem ter aqui uma ideia. A mim só me interessa aqui os amarelos. Os amarelos são os títulos que ele se dá a si mesmo e também dá aos seus cooperadores. Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Chamado apóstolo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo. Eu sigo as cartas uma a uma, a começar nos Romanos, Coríntios, etc.
Depois Paulo, apóstolo. Portanto, notem, Paulo é o apóstolo. Apóstolo, não faz muitas dúvidas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Depois Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Esqueci-me de pôr o amarelo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Portanto, como é que Paulo se vê a si mesmo? Paulo é o apóstolo. O apóstolo é enviado. Enviado supõe alguém que o envia. Portanto, Paulo não é autónomo nesse sentido da nossa autonomia moderna. Não é aquele que faz o que quer, que vai porque quer, porque gosta, e é isto que devo fazer porque é para isto que eu tenho jeito. Paulo vai porque é enviado. Pode não ter jeito para aquilo que vai fazer. Pode sofrer com o que vai fazer. Mas tem de o fazer, porque é enviado a fazer. É o apóstolo. Junto aqui esta frasezinha da primeira carta aos Coríntios 9:1. Forte. Obviamente que está, é um encadeado. Não sou livre. Sou, claro. Não sou apóstolo. Sou, claro. Não vi Jesus, o Senhor nosso. Não vi, claro que vi. Notem que este vi está no perfeito grego. Isto é, não vi e continuo a ver. Isto é, não é alguém que viu há não sei quantos anos atrás, que viu, mas entretanto aquilo foi perdendo capacidades, foi perdendo a memória e agora não vê nada. Notem que às vezes acontece connosco. Nós temos todos momentos de grande entusiasmo da nossa vocação sacerdotal, mesmo episcopal, cristã, de gente que quando desperta para o cristianismo está cheia de entusiasmo e depois começa a esvaziar e vai-se. Ora bem, esta maneira de ver que está aqui, não vi e continuo a ver Jesus, o Senhor nosso, há uma visão que nunca sai da vida de Paulo, é Jesus. Ele está sempre a ver o Senhor Jesus ressuscitado. E por isso ele tem de ser o que é. E não pode ser de outra maneira. Em Paulo não temos isto, um momento alto, um pico, e depois desiste, desanima. Em Paulo temos uma pessoa que isto aqui é uma testemunha. Isto é que é o olhar da testemunha. Está a ver. Ele está a ver o que está a dizer. Está a ver de quem está a falar. Ele está a apresentar a pessoa de quem está a falar. Por isso, há autores que dizem, há um autor que escreve isto, Paulo não tem vida privada. Como nós temos todos, não é? Temos coisas que as pessoas sabem. O Pai Jorge estava ali a ler o currículo, não é? Que viu noutros lugares, são coisas que andam por aí. Aquilo é público, mas eu tenho vida privada, que ninguém sabe. Só sei eu, penso eu. E todos nós temos a nossa vida privada. Todos nós temos. Ora bem, Paulo não tem vida privada. A vida privada de Paulo é a vida apostólica. Isto de si já diz muito desta extraordinária figura. Portanto, ele não tem tempo para ele, para pensar na autonomia dele, nesta autonomia moderna, que as pessoas falam muito, e nós também, os padres e os bispos, a autonomia. Paulo não é autónomo neste sentido, ele é um apóstolo enviado. A vida privada dele é apostólica. Ainda vai aparecer de outra maneira esta classificação. Então, isto só para vos dizer que Paulo vive de Cristo. Sem Cristo não teríamos nunca Paulo. Portanto, isto não nasce por espontânea vontade, porque gosto de isto encontrei, gostei e vou fazer este trabalho. Não, a vida dele é Cristo. Portanto, ele é o apóstolo, a vida dele é apostólica. Portanto, tudo começa aqui. Ele diz-lo aqui na carta aos Filipenses 3, 12, 13 e 14. São 3 versículos intensos da carta aos Filipenses. Ele diz aqui, expõe-se aqui. Como é que isto tudo começou? Ele não foi sempre assim, como sabeis. Foi um perseguidor da igreja, foi um excelente fariseu, foi um homem de grande personalidade, bem vincada, e um homem de extremo culto ao mais alto nível do seu tempo, no mundo farisaico.
Todavia, um dia as coisas viraram do avesso. Eu tenho aqui essa experiência contada pelas palavras dele. Não que eu já tenha recebido ou já tenha chegado à perfeição, no termo, outra vez com o verbo perfeito, isto é, não atingi a perfeição. Eu estou a caminho, todos os dias. Isto é, ser cristão não é um casaco que se veste no ano não sei quantos, no dia X, e depois nunca mais se tira. É sempre cristão, da mesma maneira. Um cristão faz todos os dias. Caminha todos os dias. É importante que nós também percebamos isso, porque às vezes não damos um passo novo no dia seguinte, damos sempre os passos antigos. E é necessário renovar isto todos os dias. Pronto, não que eu já tenha recebido ou chegado à perfeição, mas persigo, corro para agarrar. Isto é o verbo grego dioko. Este persigo ou corro, verbo dioko, que é exatamente o verbo que ele empregava para perseguir os cristãos. Isto é, com a mesma intensidade com que ele perseguia os cristãos, com a mesma intensidade ele corre para agarrar a perfeição. Portanto, um homem intenso, que não vive assim, mas tudo o que é, ele coloca naquilo que faz. Se é para perseguir cristãos, enquanto foi perseguidor, perseguiu-os a 100%. Mas agora, se é para perseguir a perfeição e para perseguir Cristo, para agarrar Cristo, é 100% que ele faz também. Não é 99%, nem a 50%. Isto talvez seja para nós também muito importante. Qual é a causa ou a razão? Pois também fui agarrado. Aqui não há isto. Isto é, no tempo, na história, Jesus agarrou-me, fui agarrado por Jesus Cristo. Eu fui agarrado por Jesus Cristo. Este agarrado é o verbo katalambano. É um verbo de guerra. Portanto, Paulo não está a dizer que isto foi uma coisa simples, a rir. Não, ele foi conquistado, foi vencido por Cristo Jesus. O Papa Bento XVI traduz este verbo katalambano, neste caso, por fui conquistado. Mas este fui agarrado é nesse sentido. Agarrado, eu resisti, mas não tive qualquer hipótese. Fui vencido. Fui agarrado, fui vencido, fui derrotado por Cristo Jesus. E a partir daí mudou a vida completa de Paulo. Irmãos, eu mesmo não penso tê-la agarrado. Volta à temática de cima, à perfeição. Não agarrei a perfeição. Outra vez no perfeito. Isto é, não a agarrei toda. Por isso, obviamente que eu continuo a minha luta. Mas uma coisa faço. Notem isto aqui. Mas uma coisa faço. Uma coisa. Paulo não faz muitas coisas, segundo ele diz, faz uma. Cuidado, e vocês sabem isso, cuidado com as pessoas de uma coisa. Ou de uma pessoa, só. Cuidado no bom sentido. Às vezes pode ser no mau sentido. Depende da coisa a que nós nos agarrarmos. Não é? Mas as pessoas de uma coisa são aquelas convictas, determinadas, e que não voltam atrás. Então, uma coisa faço. Sei lá, notem o som, o eco bíblico deste uma coisa. Sei lá, Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio. Qual é? Habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa. Notem que não são precisas muitas coisas. Nós aqui às vezes estamos convencidos disso e rodeamos de coisas. Não é? Tanta coisa. Uma coisa. O texto seguinte é o texto de Marcos 10, 21. Também conhecem bem, é o texto daquele homem rico que um dia entrou no caminho de Jesus. E depois de ter perguntado o que hei de fazer para alcançar a vida eterna, Jesus disse: cumpre os mandamentos. E ele disse: mas isso para mim são favas contadas. Tenho feito isso desde sempre. E Jesus disse: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vai, vende, dá, vem e segue. Esta rajada de verbos. Vai, vende, dá, vem e segue. Portanto, o importante é pôr-se atrás de Jesus, seguir Jesus. E aqui já sabemos que o homem rico, como tinha muitas coisas, não era homem de uma coisa, não entrou neste jogo. O texto que está a seguir é o texto de Marta e de Maria. Quando Marta vai ter com Jesus,
Maria estava sentada como discípula aos pés de Jesus. Marta, que anda no trabalho, entra na sala onde está Jesus e Maria, olha assim de lado para Maria, que é um olhar feio, não é? Assim, mas fala para Jesus, não fala para Maria. Maria não passa de um objeto para ela. Olha de lado para Maria e fala para Jesus, dizendo: tu não te importas que a minha irmã, que essa minha irmã esteja aí sem fazer nada, e eu aqui com o trabalho todo. Diz-lhe, pois, que me venha ajudar. Notem, até dá ordens a Jesus, não é? Marta. Diz-lhe, pois, que me venha ajudar. Portanto, ela não só está a criticar a irmã, porque não está a fazer nada, e a Marta anda metida nas muitas coisas, sozinha, mas como diz a Jesus, dá-lhe ordens, diz-lhe, pois, que me venha ajudar. E Jesus diz, aquela palavra determinante, que nós devemos sempre ouvir: Marta, Marta, andas distraída e preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. Uma só. Maria escolheu a parte boa, isto é, escolheu essa uma só, e não será tirada, como é óbvio. Portanto, esta uma coisa é decisiva. As grandes figuras bíblicas são figuras de uma coisa e de uma pessoa. Paulo também. Portanto, uma coisa faço. O que é que faço? As coisas atrás, esquecendo o que está para trás, está para trás. Para as coisas à frente me atirando, para a meta, para o prémio. Portanto, notem que Paulo reduz aqui ao essencial. Aqui nesta concentração no essencial, para a frente, todo para a frente. Posição seria um pouco esta, de um atleta que está na linha de partida e que está totalmente concentrado na meta, está à espera do tiro de partida, para partir imediatamente, já tem o corpo inclinado para isso. Isso é Paulo, totalmente concentrado em Cristo Jesus. Não tem nada atrás. O que está atrás, está atrás. Esta linha de concentração é importante e mostra-nos quem é Paulo neste seu esforço e na sua atitude de se lançar ao encontro de Cristo Jesus. Isto é a mesma coisa, com outro desenho, mas está aqui na mesma: o persigo, corro, uma coisa só, persigo, corro, o mesmo texto arranjado de outra maneira, passo lá à frente. E aqui está, se quisermos, o gesto de Paulo. Está aqui o Paulo cristão. As coisas atrás, esquecendo quais são, aquilo que ele diz mesmo nas suas palavras: lixo ou esterco. Ele emprega mesmo a palavra skibalon, em grego, que é o esterco que nos sai para a latrina. Esterco. Tudo isto que está para trás é esterco. Mas à frente, sim, para as coisas à frente me atirando, para a meta, para o prémio. Já estão a ver para onde é que Paulo caminha. Há aqui uma silhueta. Paulo vive desta silhueta e para esta silhueta. Vive de Cristo e para Cristo. O resto é conversa. Portanto, de certeza absoluta que se nós encontrarmos hoje Paulo aí nas ruas da cidade de Coimbra, em Paulo nós veremos Cristo. Essa é que passa a ser a diferença na relação entre Paulo e nós. Quem nos vir a nós, será que vê Cristo? Ou vê só fulano de tal? Esse é o problema. Saltará à frente um pouco mais a seguir. Dito por outras palavras, como vem no livro dos Atos, Paulo cai de si abaixo neste encontro decisivo em que Jesus o conquistou, o agarrou, o conquistou. O livro dos Atos diz que ele caiu de si abaixo. Não diz que caiu de um cavalo abaixo. Em nenhuma página isto está escrito. Também já sabem que os judeus não andam a cavalo. Portanto, dificilmente cairia de um cavalo abaixo. Aliás, o tombo de um cavalo abaixo é muito fraco em relação ao tombo de si abaixo. Paulo caiu de si abaixo. Este aqui é o grande tombo da vida dele. Ao meio-dia, que é quando a luz está a pique, quando a revelação está a pique, quando não há nada para esconder, quando tudo vem sobre nós, quando Deus cai sobre nós, como Jesus, quando vai ao encontro da Samaritana, era por volta do meio-dia, João 4. Pouco antes, no capítulo 3, tinha ido Nicodemos, que era uma pessoa oculta, mas foi de noite ter com Jesus, não percebeu patadinho.
ao meio-dia. É a revelação a pique. Paulo não tinha alternativa. Foi vencido, foi derrotado, caiu por si abaixo. Quando deu por si, estava no chão. Há experiências marcantes e são fundamentais, porque não são puras teorias, são experiências. Isso é importante. Portanto, Paulo era um homem de razão, como grego, pensava, sem dúvida, vê-se nos seus textos. Paulo era um homem de ação, como romano, portanto não era só razão, mas nunca fazia nada. Era um homem ativo, de ação, e era um homem de paixão, como o oriental é em geral. Essas três coisas são fundamentais: razão, ação, paixão. Se não estiverem envolvidas naquilo que fazemos e dizemos, pois podemos fazer muita coisa, é tal ação, 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 ou então só pensamos, mas nunca chegamos a fazer nada. Razão, razão, razão. A paixão sozinha também não resulta, mas estas coisas todas articuladas dão uma dedicação total àquilo que estamos a fazer. Neste caso é a nossa dedicação a Cristo. Sinteticamente, Paulo não é Paulo de Tarso. Nas cartas ele nunca diz que é de Tarso. O livro dos Atos é que lhe diz. Estou plenamente convencido que se ele passasse hoje outra vez aí nas ruas de Coimbra e nós fôssemos atrás dele e disséssemos: Paulo de Tarso, ele nem ligava, porque estou convencido que ele não se reconheceria nesse nome. Se disséssemos Paulo de Cristo, aí seguramente ele reparava logo. Sim, Paulo de Cristo. Ele emprega este de Cristo por 270 vezes nas suas cartas. É claramente o lugar e o nome que determina a sua vida. Paulo de Cristo. É um genitivo de posse e subjetivo e de posse. É a vida dele toda traduzida aí. Ele é de Cristo. E quando digo este de Cristo, não digo António, Manuel, Joaquim, de Cristo, aí a gente interroga sempre e diz: sim, talvez, um bocadinho. Pois Paulo é Paulo de Cristo. E chega. De Cristo. Em Cristo. Notem que ele forjou estas locuções porque tinha que dizer alguma coisa, porque a vida dele era de tal modo Cristo que ele não podia excluir isto. Em Cristo, por 130 vezes. Fora de Paulo só se diz 2 vezes nos Atos, em Cristo, 2 vezes no livro dos Atos, 4 vezes na primeira carta de São Pedro, que é a mais paulina das cartas de São Pedro, e 1 vez no Apocalipse. Este em Cristo. Em Cristo. No grego clássico não se usa muito. Usa-se numa sala. Agora, numa pessoa não se usa. Paulo é Paulo em Cristo. Isto é a mais profunda comunhão que existe. De Cristo, em Cristo, para Cristo. Para Cristo, porque ele corre para Cristo, continua a correr para Cristo. A vida dele é uma corrida intensa para Cristo. Sim, ele foi vencido por Jesus Cristo, agora corre atrás de Cristo. Alcançado por Cristo, vou ver se eu alcanço Cristo. Dedica-se a isto completamente. De tal modo que podíamos concluir dizendo que Paulo não é autónomo, mas é cristónomo. A autonomia de Paulo deriva da sua cristonomia, deriva de Cristo. Sem Cristo não há Paulo, por mais voltas que deu ao texto. Seria bom que por detrás da vida de cada um de nós também estivesse sempre Cristo e nunca se pudesse omitir este Cristo da nossa vida. Vão ver que isto tem ainda mais consequências. Aqui, neste pequeno texto, apenas exponho uma coisinha simples. São expressões que Paulo usa. Será aqui, na segunda carta aos Coríntios 5,14, um texto que é muito conhecido nosso. Paulo escreve: o amor de Cristo toma conta de nós. O amor de Cristo toma conta de nós. Normalmente é o amor de Cristo impele-nos. É assim que está na tradução latina. O amor de Cristo toma conta. O verbo é o verbo sineco. O amor de Cristo toma conta de nós. No livro dos Atos 18,5 diz-se que Paulo estava tomado, o mesmo verbo, mas no imperfeito passivo, sineketo, tomado pela palavra, portanto entenda-se o tempo todo, dado que é um imperfeito. Está
tomado o tempo todo pela palavra. Era o trabalho dele. A palavra tomava conta dele. E ele tomava conta da palavra. Para verem a força que isto tem, vejam como Lucas escreve a febre da sogra de Simão. Quando nós estamos com muita febre, não fazemos nada, não. Nem conseguimos fazer nada. A febre toma conta de nós. Vejam o que diz o Lucas da sogra de Simão. Este mesmo verbo só está neste texto de Lucas, acerca da sogra de Simão. A sogra de Simão estava tomada por uma febre grande. Sinekomene. Particípio passivo. Estava tomada por uma febre grande e por isso não fazia nada. Estava dominada pela febre. Como Paulo está dominado pelo amor de Cristo. E está dominado pela palavra. Como uma febre. Como uma febre grande que toma conta de nós. Assim o amor de Cristo toma conta de mim. Assim a palavra de Cristo toma conta de mim. E eu tomo conta dela. É um pouco esta doença. Que é importante a gente perceber que sem isto andamos por aí. Andamos por aí assim e assim. Pois fazemos o que podemos. É uma expressão muito recente, muito nossa, dos tempos que correm. A gente faz o que pode. Não podemos é pouco. Estou convencido que não fazemos nem o que podemos nem o que devemos. Lido por esta ótica. Isto lido, posto agora a história de Paulo numa poesia corrente, mas que dá para nós entrarmos um pouco no ritmo de Paulinho. Era uma vez, e notem bem que Paulo é como nós. Era como nós. E deixou de ser, passou a ser o que é. Era uma vez uma estrada, uma carreira. Uma carreira porque Paulo tinha uma carreira. Estrada, sabem que é a estrada de Damasco. Um curso, um percurso, que só havia uma maneira de fazer. A correr. A correr, isto é, com toda a intensidade. Não havia outra hipótese. Está-se mesmo a ver. Só se iria inscrever neste curso quem não gostasse mesmo nada de perder. Dado que era preciso apostar tudo. Isto é Paulo. Corria então nessa estrada um famoso corredor, a transbordar de zelo e de ardor. Indómito lutador, já se sabia, saía sempre vencedor. E continua a ser Paulo, esse corredor que corria nessa estrada. Até que um dia, à hora do meio-dia, do sol a pique e de Deus na via, um novo corredor vindo de fora, não se sabe de onde, agarrava e ultrapassava nessa estrada o corredor. A estrada era para os lados de Damasco. Paulo, o corredor. Jesus, o novo vencedor. Começa aqui outra história de outro amor, com Paulo a correr por dentro e por fora até morrer. Por dentro e por fora. Paulo não corre só nos mapas, nos caminhos, nas estradas, nos mares. As maiores corridas de Paulo são dentro de si. De lá, de margem para margem. Dentro de si. Há grandes viagens dentro de São Paulo, como deve haver dentro de nós. Mal de nós quando estamos por aí todos parados, que não fazemos viagens intransitivas dentro de nós. É importante fazê-las. Fora de si, dentro de si, movimento transitivo, quando é fora de nós, no mapa, nos mares, nas estradas, nas cidades. Movimento intransitivo, ao jeito de Abraão, rasgando avenidas no próprio coração. Isto chama-se a tal conversão. Todos os dias uma coisa nova. Todos os dias coisas novas. Rasgando avenidas no próprio coração. Mas não quis mais correr sozinho. Para mim correr é Cristo, dizia. E corria agarrado à sua mão. Uma mão na mão de Cristo. A outra apertando a de um irmão e outro irmão e outro irmão.
uma verdadeira multidão em comunhão. Sempre foi isso que Paulo quis. E vamos ver também à frente. Paulo não é um cristão sozinho e está feliz com isso. Não, ele quer arrastar tudo e todos com ele. Isto é decisivo também para nós. É verdade, quando Jesus irrompe na vida de alguém, interrompe a normalidade de um percurso, irrompe essa vida em duas partes desiguais. Uma que fica para trás, outra que se abre agora à nossa frente, reta, como uma seta, direta a uma meta. Portanto, não tem volta atrás. É toda retilínea, essencial. A um alvo, um objetivo intenso e claro. Tão intenso e claro que na vida de cada um só pode haver um. Não pode haver dois objetivos. Tem de haver um. Ninguém pode servir a dois senhores. A gente sabe isso. Mas nós conseguimos servir até 20 ou 30 se for necessário. Não são dois. Mas de facto só se pode servir a um. Então, a pedagogia de Paulo, sim. Portanto, a formação e a pedagogia de Paulo. Agora, talvez vista numa perspectiva que nós não estamos habituados a ver. Vamos ver um Paulo maternal e paternal, e isto é importantíssimo para hoje, é a proximidade. A proximidade e o carinho e o afeto. Evangelização vivida e afetiva, personalizada e a tempo inteiro. Portanto, um a um, pessoa a pessoa, com afeto, a todo o tempo, não por períodos, mas a todo o tempo. Isto é, viver disto, só viver disto. Em clave maternal e paternal, como um pai e uma mãe. Isto tem a ver com a fecundidade, com... Já lá vamos. Gerar. São coisas... Vou mostrar aqui dois textos de Paulo em que ele emprega esta linguagem sem vergonha. Notem, Paulo vive no mundo pagão. Prega aos pagãos. Os pais nem sequer levam os filhos à catequese. Nem vão os filhos, nem vão os pais. Paulo tem que ir ao encontro deles todos. Mas tem de ser fecundo. Tem de deixar gente que o siga. Então, estes dois grandes textos que eu mostro aqui, vejam como ele escreve aos Coríntios 4, 14, 15. A comunidade difícil, Paulo é Coríntio. Ele escreve assim: não querendo envergonhar-vos, escrevo estas coisas. Estas coisas estão para trás. Então, se quiserem depois saber o que é que ele estava a escrever, que os podia envergonhar, é uma questão de ver atrás. Mas como meus filhos amados, admoestando. Estes dois verbos tornam-nos vermelhos. A vergonha torna-nos vermelhos, mas este admoestar com carinho também. Os verbos são iguais, neste sentido, ainda que antitéticos. Ainda que tivesseis tido 10.000 pedagogos em Cristo, e ele não consegue desvincular-se desta coisa de dizer em Cristo. Não tendes muitos pais, pois em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, eu vos gerei. Eu vos gerei. O verbo renal. O verbo da geração. Pai e mãe que geram filhos. Paulo gera filhos na fé. E na carta a Filemão, ele escreve no versículo 10: rogo-te pelo meu filho Onésimo que gerei na prisão. Portanto, também é importantíssimo nos tempos que correm. Obviamente é importante que as famílias gerem filhos, as famílias humanas. É importante que a igreja gere filhos. É importante que as famílias religiosas gerem filhos. Sejam fecundas. Esta fecundidade nós estamos a perdê-la. Se calhar porque perdemos a paixão, perdemos a dedicação, perdemos a intensidade da nossa vida. Paulo gera e dá à luz. Gálatas 4,19. Meus filhos, escreve ele, que dou à luz sofrendo, o verbo odino, exatamente como uma mãe que dá à luz um filho, que dou à luz sofrendo. Portanto, Paulo sofre no meio disto tudo, as dores de parto, mas ele procura filhos, procura seguidores, até que seja formado Cristo em vós. Abandono aqui esta linguagem que está em baixo, passo à frente. Como vejo aqui, é a fecundidade do ministério apostólico de Paulo.
Foi por isso que ele, em muito poucos anos, fez o que fez. E nós, em tantos anos, fazemos o que fazemos. Temos é que nos questionar porquê. De facto, eu penso que é aquela intensidade de vida, a total dedicação a Cristo de Paulo, que não deixa equívocos, e o nosso assim, eu estou metido nesse, não estou a criticar-vos. Estou a dizer que também ando assim, faço assim, e obviamente que assim não dá, tem que ser a tempo inteiro. E vamos terminar este painel, esta parte primeira, antes do intervalo, com isto, que me parece decisivo, belíssimo e importante para hoje. O modelo está na primeira carta aos Tessalonicenses 2, 7 a 12, em que Paulo expõe a sua metodologia, isto é, como é que ele passou por Tessalónica, agora está em Corinto, onde escreve esta carta, mas ao passar por Tessalónica, como é que ele evangelizou Tessalónica? Qual foi o trabalho dele? Como é que ele fez? A metodologia dele, que é isto que nos interessa. Vamos ver como é que ele fez. Podem seguir o texto, porque ele é impressionante e desarmante, e porventura veremos que afinal aquilo de que nós hoje falamos, São Paulo já fez, e fez bem. Pelo contrário, teriam que ir ver o que está para trás, porque ele está-se a contrapor a outros pseudo-apóstolos que se vangloriam e que andam por lá a procurar que as suas pessoas sejam enaltecidas. Paulo não faz nada disso. Pelo contrário, tornámo-nos crianças no meio de vós. Vejam, começa aqui a metodologia evangelizadora de São Paulo. Tornámo-nos crianças no meio de vós. Crianças aqui no grego, eu tenho que cortar às vezes porque não cabe tudo no slide. Crianças aqui é nepioi. Nepioi é uma criancinha de peito que de por si não sobrevive, não tem independência, morre. Nepioi não tem nenhum valor em si, não vale nada. Aquilo que nós dizemos por aí em português, népias, não vale nada, não presta para nada, népias. É este nepioi. Tornámo-nos crianças no meio de vós. Pronto, não andamos aí a esgrimir argumentos, a dizer que somos os melhores, a apresentar currículos. Crianças, nepioi, que não valem nada. Foi assim que nós passámos aí no meio de vós, como crianças, no meio de vós. E depois, o estilo de Paulo são estas viragens. Passa da criança para a mãe, logo a seguir. Como uma mãe. Nota que são duas imagens belíssimas, da criança, do nepios, que não vale nada, para uma mãe, que aqui nem sequer é mãe, aqui seria trofós, no texto grego. Trofós é uma ama de leite, mas todavia a seguir vai dizer que cuida dos filhos, dos próprios filhos, então é uma mãe, por isso é que está aqui traduzido mãe. Mas a palavra trofós é importante para outros nomes que Paulo vai usar. Como uma mãe que acalenta os próprios filhos. Vejam como é que Paulo evangelizou Tessalónica. Não foi à distância, não foi de cima para baixo, não foi com discursos, mas foi com uma tremenda proximidade. Portanto, aqueles que ele encontrava na sinagoga ou encontrou na sinagoga, que depois saíram da sinagoga, notem que ele vai atrás deles e tem encontros personalizados, mais do que personalizados, maternais, como uma mãe que acalenta, o verbo é talpo em grego. Talpo tem a ver com os passarinhos, com os pássaros, com os ninhos. Vem a mãe no ninho a cobrir os ovos, depois a cobrir os filhos para os aquecerem. É nesse sentido, do calor do corpo, do próprio corpo, que acalenta os próprios filhos, anda perto deles, pertinho deles, que acalenta os próprios filhos, assim, cheios de afeição por vós. Queríamos dar-vos o quê? Não apenas o Evangelho de Deus, que já era muito, mas também a nossa própria vida. Não é possível entregar o Evangelho sem entregar a vida. Não é possível. Às vezes nós queremos fazer isso e dá o resultado que dá. Só temos que entregar o Evangelho entregando a vida. E nisto
o nosso mundo eclesiástico não é bom especialista. Entregar o Evangelho, entregando a vida às pessoas. Penso que aqui Paulo é um desafio enorme para nós. Pois tornaste-vos queridos, agapetoi, queridos para nós. Linguagem de grande ternura de Paulo. Recordai-vos. Notem que se não fosse verdade, Paulo não podia dizer isto. Porque eles diziam, não recordámos nada. Não passa pela cabeça. Recordai-vos de facto, irmãos, da nossa fadiga e do nosso esforço, trabalhando de dia e de noite, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que vos pregamos o Evangelho de Deus. Penso que notaram esta proximidade, este carinho, este afeto, esta dedicação total. Foi assim que vos pregamos o Evangelho de Deus. Agora, só outro painel. São 2 painéis. O painel seguinte, aqui era como uma mãe, desdobrando-se por aí abaixo. Agora, logo a seguir, página imediatamente seguinte, vós sois testemunhas, e Deus também o é, de quão puro, justo e irrepreensível tem sido o nosso modo de proceder para convosco, os que acreditais. Como sabeis, outra vez, e se não fosse verdade, eles diziam, não temos conhecimento. Como sabeis, como a cada um, não é tudo a monte, é tal evangelização personalizada, como a cada um de vós, como um pai aos seus próprios filhos. Atrás era a figura da mãe, aqui é de pai, como um pai aos seus próprios filhos. Pronto, outra vez, muita proximidade e muita ternura, muito afeto, e exortando-vos, notem estas rodas, estes particípios, exortando-vos e encorajando e confirmando, para que caminheis de modo digno a Deus, que vos está a chamar ao seu reino e à sua glória. Portanto, este aspecto maternal e paternal, a tempo inteiro, dedicação total e personalizada, um a um. Este é o modo de Paulo evangelizar as suas comunidades. E depois não se admirem que, efetivamente, por onde Paulo passou, ficaram belas comunidades. Falta aqui uma coisa muito importante, que vamos ver depois logo a seguir, já estão a ver. Porque se o trabalho de Paulo é personalizado, um a um, desta maneira tão afetiva e tão dedicada, como uma mãe e como um pai, a quantos é que Paulo pode chegar? Ou a quantos é que Paulo poderá chegar? A poucos. Então já estão a ver que decorre daqui, logicamente, que Paulo tem que ter o quê? Tem que ter muitos e bons cooperadores. Muitos e bons cooperadores. Sim. Vamos ver, depois a seguir, vamos ver que isto falta fora. Ele vai ter uma rede de cooperadores impressionante. E que ele trabalha bem com eles. Estima-os, entusiasma-os, estimula-os, lança-os. E às vezes há casos em que Paulo falha, como vai ser o caso de Corinto. Paulo falha, mas nunca desiste. Falha e depois põe-se a matutar e descobre, talvez Tito, que é grego de nascimento, consiga fazer melhor que eu. E enviou Tito. Tito teve sucesso em Corinto. Conseguiu trazer Corinto para Cristo. Mas Paulo estava perfeitamente numa ânsia tremenda, porque ele queria saber o resultado. E Tito nunca mais chegava. E quando se encontraram lá em cima, em Filipos, já na Macedónia, porque Paulo não resistiu em Éfeso, teve que ir ao encontro de Tito, que vinha pelo outro lado de Corinto. Quando se encontraram, o texto diz que Paulo se alegrou com a alegria de Cristo. Muito bonito, porque normalmente nós é assim, eu falho e envio outro, mas quase fico à espera que ele falhe também, não é? Que é para me cobrir as costas. O bonito aqui é, eu falho, mas se calhar há outros que podem fazer por mim melhor que eu. Há gente com outras qualidades. Paulo mandou Tito teve sucesso, e Paulo alegrou-se com a alegria de Tito. Já podem ver também o estilo da vida de Paulo. Bom, esta é a proximidade.
já estão a ver que vamos ter que partir para uma parte diferente, um bocadinho na segunda parte, pouquinho tempo, que é, Paulo vai precisar de muitos e bons cooperadores. Muito obrigado pela atenção. Preciso